Paz do Senhor a todos do canal Evangelização Novo Começo. Por que Deus não destruiu o diabo? É uma pergunta que muitos cristãos fazem. Por que Deus não destruiu o diabo? O diabo queria tomar o trono de Deus. O diabo é mau. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus é poderoso e fiel. Todo o controle, amados irmãos, está sobre o nosso Deus. Para a meditação de todos, Isaías 55, o verso 8 e o verso 9 que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que o vosso caminho, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amados irmãos, o pensamento de Deus é diferente do que o pensamento do homem. O pensamento do homem é destruir o diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Mas o pensamento de Deus é diferente. O pensamento de Deus, amados irmãos, não foi destruir o diabo, mas foi dar a ele um castigo eterno, que o Senhor preparou para ele e seus anjos. O castigo que é o inferno. Eles vão sofrer no inferno eternamente. Para a meditação de todos, outro versículo da palavra de Deus, Isaías 14, e o verso 28 e o verso 24 que diz: o Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Amados irmãos, o Senhor já efetuou, o Senhor já determinou a sentença do diabo. A sentença do diabo, irmão, é o inferno. Ele vai sofrer o inferno eternamente pelos séculos dos séculos. O diabo e seus anjos vai sofrer no inferno eternamente. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. E outro versículo para a meditação, Ezequiel 28 e o 15 que diz: perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Amados irmãos, o Senhor fez o diabo perfeito. O Senhor criou ele perfeito. Ele não tinha nenhum pecado, ele não tinha nenhuma iniquidade nele. Ele era perfeito. Mas depois ele começou a achar iniquidade. Ele começou a achar que queria ser maior do que Deus. Ele queria, pensando no seu coração, ele estava maquinando no seu coração de querer ser maior do que Deus, de que ele queria tomar o trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala, irmão, que o diabo conseguiu levar uma terça parte dos anjos. O diabo e uma terça parte dos anjos lutou contra Deus, queria tomar o trono de Deus. E automaticamente, amados irmãos, eu creio que teve uma luta lá no céu. E o diabo e seus anjos foram expulsos do céu para a terra. E ali, amados irmãos, Deus não destruiu o diabo, mas Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos sofrer lá eternamente, para todo sempre. Foi esse o castigo que Deus deu ao diabo. Deus não destruiu o diabo, mas deu um castigo para ele passar séculos dos séculos e eternamente lá no inferno. Aleluia, louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E deu para entender, irmão, que Deus, ele fez os anjos, ele fez o diabo. Assim, como Deus não fez ele como robô, irmão. Ele tinha seu livre-arbítrio. Os anjos, o diabo lá no céu tinha livre-arbítrio. Para você ver que tinha livre-arbítrio, que ele quis tomar o trono de Deus. Porque se não tivesse livre-arbítrio, ele não fazia nada. Ele ficava no seu devido lugar, obedecendo a Deus. E nada disso tinha acontecido. Mas ele tinha livre-arbítrio lá no céu. Deus não fez os anjos, nem o diabo, feito um robô não, para ser sendo controlado não. É isso que dá para entender na palavra de Deus. E ali, amados irmãos, o diabo se rebelou contra o Senhor. Queria tomar o trono de Deus, e Deus expulsou o diabo e seus anjos do céu para a terra. Deus não destruiu o diabo, mas fez o inferno para ele sofrer lá eternamente. Dos séculos, o diabo vai passar no inferno, sofrendo eternamente. Amém.